Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho de Cristo, conforme o registro de João, capítulo 8, os versos de 1 a 11, João 8, de 1 a 11. Capítulo 7 termina versos 53, dizendo: e cada um foi para a sua casa. E Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Eu quero conversar um pouco com os meus irmãos nesta noite sobre o tema: o tribunal dos homens e o tribunal de Deus. É sabido por todos nós que o tribunal dos homens é mais rigoroso do que o tribunal de Deus. É por isso que o povo Davi esteve no impasse, e ao ser consultado se queria cair nas mãos de Deus ou nas mãos dos homens, ele optou cair nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. Porque no tribunal dos homens você vê coisas esquisitas, como Herodes no trono e o João Batista na prisão. Mas no tribunal de Deus, mesmo o ladrão condenado e à beira da morte, ainda encontra absolvição, ainda encontra perdão, ainda encontra graça. No tribunal dos homens, José do Egito, mesmo inocente, vai para a prisão. E a mulher de Potifar, mesmo culpada, é considerada molestada. No tribunal dos homens, Jesus vai para a cruz e Barrabás é solto. No tribunal dos homens, essa mulher apanhada em flagrante adultério está para ser apedrejada, mas no tribunal de Deus ela é perdoada e absolvida. Eu gostaria agora de olhar com você esta cena. Jesus passara o dia anterior ensinando. Quando chegar a boca da noite, diz o texto, que cada um foi para a sua casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Naquela época, o Monte das Oliveiras ficava fora da cidade. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Talvez nenhuma família queria hospedá-lo. Era a festa dos tabernáculos. E Jesus já era uma figura polêmica em Jerusalém, porque as principais autoridades de Jerusalém se opunham a ele. Mas curiosamente diz a Bíblia que de madrugada Jesus já volta para o templo. Que zelo no ensino, que pregador extraordinário, que começa a sua agenda de pregação e de ensino já de madrugada, e no templo, onde as pessoas se reuniam, e assentado, diz a Escritura, ele ensinava o povo, todo o povo que ia ter com ele.
E é nessa conjuntura, irmãos, que Jesus está ensinando todo o povo, ali no templo, que os escribas e fariseus pegam a mulher, apanhada em flagrante adultério, e sem qualquer amor ou cuidado por essa mulher, apanham-na como um instrumento para usá-la para tentarem Jesus. Eles não amam essa mulher, eles não amam a lei, eles não amam a Jesus, eles querem usar essa mulher para pegar Jesus no contrapé, para terem então que acusar Jesus diante das autoridades judaicas. E aqui eu queria primeiramente olhar a condição dolorosa dessa acusada. Primeiramente, essa mulher, infelizmente, aproveita a festa dos tabernáculos, que era a festa das tendas. As pessoas vinham e moravam a semana toda em cabanas. Exatamente aproveita esse momento da aglomeração em Jerusalém para cair em pecado. Às vezes, as festas, os ajuntamentos, os agrupamentos podem ser oportunidades perigosas para as pessoas escaparem, para as pessoas fugirem da linha e cometerem deslizes e caírem vergonhosamente. Esse é o caso dessa mulher. Em segundo lugar, essa mulher trai o marido, porque a ideia aqui, a palavra aqui é moikeia. E moikeia é uma palavra grega especificamente para adultério, para a relação sexual ilícita de uma pessoa casada com outra pessoa. Terceiro, essa mulher, ela é levada prisioneira ao tribunal. Ela não foi espontaneamente, ela foi apanhada. Ela foi alcançada pelo braço daqueles que não a amavam, e queriam certamente usá-la para que Jesus fosse apanhado. Uma situação de constrangimento. Ela é flagrada no seu ato de adultério. E me parece, irmãos, que esse é um dos pecados, não apenas dos mais antigos, mas um dos mais frequentes. A nossa geração hoje está extremamente vulnerável a este pecado. Quando estava estudando nos Estados Unidos, no ano 2000, 2001, eu fui pesquisar esse assunto para escrever um livro que publiquei mais tarde, Casamento, Divórcio e Novo Casamento. E as estatísticas dos Estados Unidos no ano 2001, eu penso que não melhorou, talvez teve uma piora sensível depois disso, depois de 16 anos, é que 75% dos homens e 63% das mulheres, até os 40 anos, já haviam traído seu cônjuge pelo menos uma vez. Quando você põe esses dados diante da realidade familiar e social, nós estamos falando de um colapso moral. Mas notem vocês que esta mulher é apresentada a Jesus e uma acusação é feita contra ela. Acusação de adultério, como agravante. Ela foi apanhada no ato flagrante do seu pecado. Portanto, não havia como escapar da acusação. Não havia como fugir daquela dramática realidade. E mais, os acusadores apresentam os estatutos deste caso. Quando chegam para Jesus, a lei de Moisés manda que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, o que dizes? Desta forma, presta atenção, eu destaco, veja vocês, verso 3, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Quem são todos aí? O verso 2 explica. Todo o povo ia ter com Jesus. Então notem vocês que essa mulher foi exposta, humilhada, publicamente. Publicamente. Ela foi arrastada à força. Seus acusadores não a trataram com dignidade. Não viram essa mulher como uma pessoa, uma personalidade, mas como uma coisa. Apenas como um caso a mais.
levaram essa mulher para o pátio do templo, um lugar público, e fizeram-na ficar em pé diante da multidão, humilhando-a, envergonhando-a, colocando-a numa situação de vergonha, de vexame e de opróbrio. Mas mais grave ainda, a acusação contra essa mulher, pela lei de Moisés, era sentenciada a esse pecado a pena de morte. Está escrito lá no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, o seguinte. Eu vou ler para vocês esse versículo. Capítulo 20, versículo de número 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. E quando você compara Levíticos 20:10 com Deuteronômio 22, versos 23 e 24, a sentença de morte, a forma da execução era apedrejamento. Então chama-se atenção para isso. No tribunal da lei, essa mulher está condenada. No tribunal dos religiosos, essa mulher está sendo acusada. E a exigência é que se cumpra a lei, apedreje. No tribunal da opinião pública, ela também é condenada. No tribunal da consciência, ela já está condenada, pois não se defende. Em outras palavras, essa mulher é a própria expressão do desespero e da miséria. Essa era a condição da acusada. Essa era a condição da acusada. Agora eu gostaria que vocês olhassem no texto comigo qual era o propósito, a motivação, a dureza, a inclemência, a crueldade dos acusadores. Porque só debaixo deste pano de fundo é que nós vamos ver ressaltada de maneira tão bela a graça e o perdão de Cristo. É muito importante entender o capítulo 7 para entendermos o que está acontecendo aqui no capítulo 8. Bom, qual era o sentimento que estava no coração dos acusadores dessa mulher? O que estava por trás? Por que eles pegam essa mulher? O que tem a ver essa mulher com o coração deles, com a motivação deles? Então eu preciso que você abra aí, pode ficar aberto já, em João 7. João 7. Primeiro lugar, versículo 19. Olha aí, João 7, 19. Não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós observa. Por que procurais matar-me? Ou seja, os acusadores desta mulher, logo antes desse episódio, estão procurando matar Jesus. Mas, confira aí comigo o verso de número 30 e 31. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que esse homem tem feito? Então note que a motivação deles, dos acusadores, escribas e fariseus, é inveja de Jesus. E eles queriam matá-lo, não conseguiram, agora querem prendê-lo. Mas tem mais. Olha comigo o verso de número 32. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Então você nota que quando esses escribas e fariseus trazem essa mulher, fazem essa mulher ficar de pé no meio da multidão, na presença de Jesus, eles não estão interessados nessa mulher, eles não estão interessados na lei, eles não estão interessados em ouvir o ensinamento de Jesus e aprender com ele. Eles estão motivados pelo mesmo sentimento que os guiou no capítulo 7, que era querer matar Jesus, prender Jesus, acusar Jesus. Então eu chamo a sua atenção para esse aspecto. Primeiro, a conduta dos acusadores foi grosseira. Grosseira. Por que grosseiro? Porque eles usam a autoridade religiosa deles não para restaurar, mas para condenar. Eles são detetives e não pastores. Eles estão grosseiros com a mulher e também com Jesus. Em relação à mulher, vejam vocês, eles não se importaram com ela, eles não se importaram com a família dela. Aquela mulher era apenas uma peça de um jogo sujo que eles estavam travando contra Jesus.
Eles usaram essa mulher como ferramenta para os seus propósitos nefastos. Eles colocaram essa mulher diante de uma execração pública. Mas em relação a Jesus, eles queriam encontrar um motivo para acusá-lo e matá-lo. E notem vocês o que eles querem. A lei de Moisés, nesse caso de adultério, manda apedrejar. Tu que dizes? Então eles querem aqui colocar 3 situações para Jesus. Colocar Jesus primeiro contra a lei de Moisés. Jesus, não, Moisés mandou, mas eu estou mudando a lei de Moisés. Ele teria um sério problema. Vamos imaginar que Jesus dissesse, não, se a lei de Moisés mandou, apedreje mesmo. Ele estaria com um sério problema com os romanos. Porque os judeus podiam até sentenciar a morte, mas não podiam fazer a execução. Os romanos não davam a liberdade para eles. Ou colocar Jesus contra o povo. Qualquer atitude, pensá-lo no êxito, que Jesus tomar, seja mandando apedrejar, sendo inocentando essa mulher, ele está encrencado com o povo. Então os acusadores não são íntegros, não são honestos na acusação. Segundo, a conduta dos acusadores foi hipócrita. O que é hipocrisia? Hipocrisia é falar uma coisa e sentir outra. É verbalizar algo, mas o coração está dizendo outra coisa. Isso é hipocrisia. E podemos ver a hipocrisia deles em alguns aspectos. Primeiro, eles professaram grande zelo e reverência pela lei. A lei de Moisés, em tais casos, manda apedrejar. Tu que diz? Eles estão ali como defensores da lei, zelosos, fiscais da lei, para que a lei seja observada. Eles passam essa ideia de homens santos, de homens fiéis, de homens zelosos, de homens ortodoxos, que não suportavam que a lei de Deus fosse zombada ou desrespeitada. Segundo, eles professavam uma grande preocupação pela moralidade pública e privada. Pegamos essa mulher em flagrante adultério. Então nós estamos aqui exelando pela família, exelando pela sociedade, exelando pela religião, exelando pelos preceitos morais. Terceiro, eles demonstraram grande respeito para com Jesus. Olha como é que eles tratam Jesus, versículo 4. Disseram a Jesus, mestre, é o termo de respeito, de dignidade, mas eles têm palavras bonitas nos lábios, mas têm sentimentos horríveis no coração. A boca deles fala uma coisa, o coração deles sente outra coisa. Eles elogiam Jesus com esse título honroso, mas no coração eles tramam a morte de Jesus. Quarto, eles professaram estar em grande dificuldade, ansiosos por luz e ajuda. Pegamos essa mulher em flagrante adultério, e a lei diz que em tais casos, essa mulher ia ser apedrejada. Tu que dizes, nos ajude, nós estamos nesse dilema, nos dá luz, nos dá orientação, nos mostra o caminho. Eles passam essa ideia de que eles estão ávidos, ansiosos por encontrar uma saída por aquele impasse. Tudo isso, hipocrisia. Aparente zelo, total hipocrisia. Mas se vocês perceberem, os acusadores ainda são maliciosos, porque eles não se importam com a vida dessa mulher, eles não se importam com a lei, e eles não se importam com Jesus. Querem bajulá-lo, mas eles permanecem no seu pecado e no seu erro. E desta forma, meus irmãos, os acusadores têm uma atitude reprovável, porque eles não amavam a lei, nem aborreciam o pecado. Eles não eram zelosos pela glória de Deus, nem pela santidade do povo. Eles estavam ali com um linguajar religioso rebuscado, mas no coração eles estavam tramando um ardil, uma armadilha para Jesus, para levá-lo à morte. Mas pais, eles se revelaram parciais e preconceituosos, porque a lei dizia o seguinte: se um homem adulterar com uma mulher, ambos devem ser mortos. E diz Deuteronômio, ambos devem ser apedrejados. Nenhuma mulher adultera sozinha. Ué, se é para condenar o adultério, que pede o homem também. Por que levar só a mulher? Por que só levar a parte mais vulnerável? E desta maneira, eles já demonstravam preconceito e parcialidade. Acusaram mais fraco. Revelaram parcialidade. E pior, eles se tornaram piores
do que acusado, porque eles se tornaram culpados pela lei que eles defendiam. Eles foram culpados no tribunal da consciência. Eles foram culpados pela dureza do coração. A ré saiu perdoada e absolvida. Os acusadores saíram condenados. Então, quero aqui amarrar esse primeiro ponto, trazendo uma lição prática. Qual é a lição prática? Os mais perversos, os mais cruéis, os mais insensíveis, são os mais severos acusadores. Esse é um ponto importante. Se você vê uma pessoa muito dura em acusar os outros, pode ter certeza. Não é zelo coisa nenhuma. Não é zelo coisa nenhuma. É crueldade do coração. Quem anda com Deus não é cruel na acusação. Quem anda com Deus não é duro na acusação. Quem anda com Deus é compassivo e misericordioso. Se você encontra uma pessoa que sempre está olhando para o erro do outro, está sempre apontando o dedo para o outro, está sempre acusando o outro, está sendo implacável com o outro, pode ter certeza, essa pessoa, o problema dela é maior do que a pessoa a quem ela está acusando. Mas aí, eu gostaria de chamar a sua atenção, que é o ponto central dessa mensagem, que é a atitude bondosa, misericordiosa de Jesus Cristo, o advogado dessa mulher. Primeiro, Jesus demonstra que só o homem que está livre de pecado tem o direito de exercer seu juízo sobre a falta dos outros. Olha comigo o verso 7. Como insistissem na pergunta. Eu acho isso impressionante, porque o texto diz que eles chegam para Jesus. Jesus está rodeado de muita gente, de uma multidão. Ele está ensinando no templo, lugar sagrado. E chegam os escribas e fariseus, quebram o protocolo, causam alvoroço, vão arrastando a mulher, fazem a mulher ficar de pé, na presença de todos, interrompem o ensino de Jesus, quebram o paradigma do protocolo e perguntam para Jesus de forma insolente: acabamos de apanhar essa mulher em flagrante adultério, e a lei de Moisés diz que em tais casos essa mulher tem que ser apedrejada. Tu o que dizes? Jesus não responde. Diz a Bíblia que Jesus, em silêncio, e Jesus é magnífico, responde. Eu nunca caí em minha armadilha de pergunta de algibeira. Se curvou, começou a escrever. E tem muita poeira, você sabe, lá é uma região próxima do deserto, em qualquer hora tem muita forma da terra no chão. Jesus começa a escrever no chão. O que o texto diz no verso 7? Como insistissem na pergunta. Disseram: a lei de Moisés manda apedrejar, tu que dizes? Jesus em silêncio. Porque insistir não é falar uma vez ou duas ou não, é falar várias vezes. A lei de Moisés diz que apedreja, tu que dizes? Quero chamar a atenção. Quero os holofotes. E aí Jesus no verso 7 vai dizer algo incrível. Jesus se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Foi Jesus quem ensinou o seguinte: que nós não devemos julgar para não sermos julgados. Porque com a medida com que nós julgarmos, nós seremos julgados. Presta atenção nisso. O grande problema, às vezes, meu e seu, ou daqueles escribas e fariseus, é da gente ser muito meticuloso em diagnosticar os outros, mas sermos muito complacentes com nós mesmos. Porque é muito mais fácil enxergar o pecado dos outros. É muito mais fácil você ser um especialista em arrancar cisco dos olhos dos outros e não conseguir chegar a uma trave nos seus próprios olhos. O que Jesus está nos ensinando é que nós deveríamos primeiro olhar o nosso pecado, para depois, então, olhar o pecado dos outros. Pensa comigo dentro de casa, vamos pensar em família. Quais são as maiores tensões que um casal enfrenta? Não é de ver o erro do outro, não ver a gente? Está errado. E quando eu digo, você está errado, eu estou dizendo, eu estou certo. E aí começa o pé de guerra, começa a abrir. Mais uma discussão, mais uma desavença. Por que nós temos tensões nos relacionamentos? Porque quando você critica alguém ou acusa alguém,
automaticamente, tacitamente, você está se elogiando ao criticar aquela pessoa. Você está dizendo, eu sou melhor que ela, sou melhor que você. E Jesus está mostrando para nós aqui que muitas vezes nós somos intolerantes com os outros, ao mesmo tempo que somos complacentes com nós mesmos, somos críticos com os outros, intolerantes com nós mesmos. Esse é o nosso problema, ainda hoje. Segundo, Jesus rasga o véu e demonstra o pecado dos acusadores. Olha comigo, por gentileza, versículo 6. Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Eu não sei o que Jesus escreveu, a Bíblia não diz, não é verdade? Mas a palavra escreveu é sugestiva, porque escrever é grafém do grego, mas a palavra que aparece aqui não é grafém, é catagrafém. E quando você vai olhar o significado de catagrafém, via de regra é escrever uma acusação. Eu não sei exatamente o que Jesus escreveu, mas talvez Jesus Cristo escrevesse em letras garrafais o nome deles, talvez na frente o pecado deles. Porque muitas vezes o pecado que aparece é menor do que o pecado que é ocultado. Alguém que nunca foi pego em flagrante uma cama de adultério, muitas vezes tem um prostíbulo no coração. Alguém que nunca foi visto numa cena de escândalo público, muitas vezes faz do seu quarto secreto um lugar de imundícia, navegando nas águas turvas dos sites pornográficos. Alguém que é muito implacável com o outro, muitas vezes lá no recesso do coração, mergulha em águas muito mais lamacentas do que aquelas pessoas que acusam. Terceiro, Jesus não esmaga a cana quebrada. Eu acho isso incrível. Primeiro, porque Jesus valoriza a lei, Jesus expõe a gravidade do pecado, mas ama o pecador para restaurá-lo. Vejam vocês novamente o verso 7. Como insistissem na pergunta, Jesus levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. A lei é santa, o pecado é maligno, mas o amor de Jesus pelos pecadores é infinito. É infinito. Vejam vocês, irmãos, a misericórdia de Jesus. Porque pensa comigo o seguinte: qual a intenção daqueles homens? Duas intenções. Primeiro, usar a mulher, qualquer misericórdia, expô-la uma vergonha pública. Porque se eles tivessem qualquer amor e pastoreio por essa mulher, mesmo pegando essa mulher em flagrante adultério, eles poderiam pegá-la particularmente: minha filha, olha, se aconteceu está errado, você precisa se arrepender. Você traiu seu marido, você ofendeu sua família, você machucou tanta gente, você precisa mudar a sua conduta. Vai para casa, repensa a sua vida. Mas eles precisam pegar algo que foi praticado em secreto e tornar um público. Agora, veja o que Jesus faz com eles. Jesus, que conhecia o coração deles, que poderia dizer: olha, vocês estão acusando essa mulher, mas eu agora vou acusar vocês. Vocês fizeram isso, e isso, e isso, e isso, e isso. E Jesus podia envergonhar aqueles homens. Jesus podia ter acabado com a moral deles. Jesus podia ter acabado com a conduta deles. Jesus poderia ter arruinado a reputação deles. Jesus poderia ter aberto a cortina e revelado tudo quanto eles faziam, eram, sentiam, desejavam e a motivação deles. Jesus não faz isso. Jesus nem esmaga a mulher, nem esmaga os acusadores da mulher. Como Jesus é complacente. Ele tem misericórdia até daqueles que são cruéis. Terceiro, Jesus age com misericórdia com a mulher. Age com misericórdia. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Ele não veio para esmagar, ele veio para restaurar. E aqui que eu quero trazer uma palavra para você. Porque a diferença entre nós e alguém que pode ser apanhado em flagrante adultério, ou em flagrante roubo, ou em flagrante assassinato, ou em flagrante qualquer pecado terrível, a diferença é apenas de grau.
Nós não somos melhores do que a pessoa que está no pior estado de pecado hoje. Toda a potencialidade desse mal está no nosso coração. Você e eu só estamos chafurdados na lama por causa da graça restringidora de Deus, a mão de Deus que nos segura para não irmos para lá. E se a mão de Deus sair de nós um minuto, é para lá que nós vamos. É quando você entende a santidade de Deus, é que você grita: ai de mim, Senhor, ai de mim, eu estou perdido. Eu sou homem crente, eu sou mulher crente, mas eu ainda tenho lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ah, Senhor, eu sou crente, eu sou salvo, mas, Senhor, o meu coração não fica complicado. Um pastor amigo meu, um dia pregando, disse o seguinte: se a minha mulher me conhecesse como Deus me conhece, ela não ficaria casada comigo uma semana. Vocês iam ficar escandalizados. Sabe o que é maravilhoso? É que o seu marido, que a sua esposa, e seus filhos, e seus pais não conhecem vocês, não conhecem a mim, como nós somos. Mas o que é maravilhoso é que Deus nos conhece como nós somos. E apesar de conhecer como nós somos, em vez de nos esborraçar, Ele nos apanha, Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele nos restaura. Bendito seja Deus. Quem de nós, em sã consciência, poderia se levantar aqui nesta noite e dizer: não, eu sou uma pessoa magnífica. Deus tem orgulho de mim. Aliás, Deus fez uma decisão fantástica de escolher, porque eu sou o troféu de Deus. É graça, pura graça. Jesus ama esta mulher. Jesus não agrava o sofrimento dessa mulher. Essa mulher já está quebrada. Essa mulher já está derrotada. Essa mulher já está acusada, essa mulher já está condenada, essa mulher já está completamente rendida à sua desdita. Mas Jesus cuida dela. Como cuida de você, como cuida de mim. Ele age com misericórdia, porque ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Ele veio para os doentes. Se você está doente hoje, é para você que ele veio. Se você é pecador, se você é pecadora, pois é para você que ele veio. Ele veio buscar justos. Ele veio buscar gente que olhe para si e diz: não, eu sou maravilhoso. Ele veio para a gente e diz: ai de mim, Senhor. Ai de mim, Senhor. É para você que ele veio. Mas eu quero concluir dizendo que Jesus restaura a dignidade dessa mulher. Primeiro, Jesus não diminui a gravidade do seu pecado. Ele não disse para essa mulher: ô mulher, esquece que é isso, esses caras estão sendo muito placados com você. Você cometeu só um adultériozinho, isso aí todo comete, fica tranquilo. Não, Jesus disse isso. Jesus não diminuiu a gravidade do pecado. Jesus não disse que o pecado não é pecado. Jesus não disse que o pecado deixa de ter consequências. Jesus não tratou o pecado com leviandade. Mas Jesus não a condena. Ao contrário, Jesus a perdoa. Mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Notem que esta pergunta é retórica. Porque se alguém sabia onde estavam os acusadores dessa mulher, esse alguém é Jesus. Se alguém sabia por que agora esses acusadores não condenam essa mulher, esse alguém é Jesus. Se alguém estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. O que Jesus foi fazer ali foi abrir a cortina, tocar no meu esposo, mostrar a consciência daqueles homens. Olha, nós temos pecado. E diz a Bíblia que é a partir dos mais velhos. Curioso, não? Porque talvez hoje a sociedade, não, a partir dos mais novos, são mais assodados de pecado. Não, os mais velhos. Quanto mais tempo de vida, mais pecado tem. Se somar tudo, é um escândalo. Quando Jesus levantou, e Jesus estava lá, estava olhando para eles, não, olha que coisa impressionante, Jesus podia fuzilá-los com o olhar. Jesus está escrevendo, você olha para eles. A palavra de Deus é poderosa, tem efeito. Saí, cucuru. Eu acho que deve ter ficado um monte de pedra por ali. Mulher, onde são os teus acusadores? Eles não te condenaram? Não, Senhor. Eu também não te condeno. Vai e não pegues mais. Eu não te condeno. Mas por que Jesus não condena se o salário do pecado é a morte? É porque ele, Jesus, é quem tomou sobre si o nosso pecado.
As pedras que aquela mulher devia sofrer, Jesus sofreu na cruz. Suas mãos foram travadas, seus pés foram pregados. Ele suportou no seu corpo todo o juízo do pecado daquela mulher, do seu pecado, do meu pecado, do nosso pecado. Você e eu podemos ser perdoados porque Ele pagou com o seu sangue o preço desse perdão. E agora Jesus encoraja essa mulher: vai, volta à vida. Não vive carregando seus traumas, seus recalques, sua culpa. Vai, filha, vai livre, vai perdoada, vai restaurada, vai com dignidade. Vai. Oh, irmãos queridos, é o diabo que tem todo interesse em que depois de um pecado nosso, a gente saia, mas saia culpado, saia ferido, saia machucado, saia arrebentado emocionalmente, saia gemendo, saia com um fardo nas costas, saia para nunca mais ser livre, saia para nunca mais ter prazer na vida, saia para gemer o resto da história. Não! Jesus tira fardo, Jesus tira o peso, Jesus tira a culpa, Jesus tira o pesar, Jesus tira a tristeza, Jesus tira a condenação. Vai livre. Jesus exorta essa mulher a não voltar ao pecado mais. Vai e não peques mais. Não é arrependimento e novamente arrependimento e novamente arrependimento, é arrependimento e fruto de arrependimento. É mudança de vida. Nada de reincidência. Jesus aborrece o pecado. Ele está abrindo uma avenida de obediência para essa mulher. Eu concluo com a lição. Se os mais cruéis são os mais duros na acusação, os mais santos são os mais misericordiosos. Quanto mais piedoso, quanto mais santo você for, mais generoso você vai ser. Mais doce no trato você vai ser. Mais compreensivo você vai ser. Mais misericordioso você vai ser. Quanto mais perto de Deus você andar, mais carinhoso você vai ser com as pessoas, mais compassivo você vai ser com os que caíram, menos legalista, mais amoroso, menos duro, mais cheio de graça. É isso que o Evangelho faz, irmão. É isso que o Evangelho faz. E é por isso, queridos, que a igreja de Deus é lugar de cura. A igreja de Deus é lugar de restauração. A igreja de Deus é lugar de recomeço. A igreja de Deus é lugar de você dizer, de você ouvir de Deus: eu te abençoo outra vez, por aqui. Vamos começar. Vamos recomeçar. Que Deus maravilhoso nós temos. Quão rico Ele é em perdoar. Como Ele tem prazer na misericórdia. Vamos orar juntos? Talvez você veja aqui hoje com o coração pesado. Eu não sei. Talvez você veja aqui hoje. Você ficou tão triste porque fez algo tão feio. Você está machucado, você pecou contra Deus. Você fez aquilo que você sabe que devia fazer. Talvez você está cheio de culpa, peso na consciência. Talvez você está até com vergonha de orar. Mas Jesus está aqui hoje. E Ele está dizendo para você: filho, filha, eu não te vou tancar. Vai, não peques mais. Vamos recomeçar. Estou te dando uma nova chance. Estou perdoando o seu pecado. Estou colocando você de pé de novo. Talvez você está aqui, está ferido porque você foi vítima de multas, de graves, de cruéis acusações. As pessoas machucaram você. Mas aqui hoje tem bálsamo de Gileade para as suas feridas. Deus é Deus que apaga as suas transgressões e delas nunca mais se lembra. Deus é o Deus que põe você de pé outra vez. Diz: vai, meu filho, vai, minha filha, não perdes mais. Se você quer que eu olhe por você, uma causa específica, uma necessidade específica, conheci pior que você está. Eu quero orar em seu nome. Ah, Senhor, cada vez que nós abrimos a Tua Palavra e lemos a Tua Palavra, o nosso coração fica mais encantado com a graça de Jesus. Como é amável o nosso bendito Salvador. Como Ele é generoso, cheio de graça, compassivo, misericordioso. Aqueles que chegam perto dEle machucados, quebrados, feridos, esmagados, saem restaurados, saem perdoados, saem com uma nova chance de viver. Glória ao Teu nome. Porque apesar de nós, Tu nos amas. Apesar do nosso pecado, Tu nos perdoas. Apesar do vexame que tantas vezes nós enfrentamos, Tu lavas a nossa vida e nos restauras a alma.
Visita o teu povo nesta noite. Não permita que ninguém volte para casa hoje, peso nas costas, mas que este fardo se role das costas e vá para os pés da cruz de Cristo. Que o teu povo volte para casa livre, o teu povo volte para casa feliz, o teu povo volte para casa perdoado, o teu povo volte para casa restaurado, o teu povo volte para casa para recomeçar uma caminhada nova na tua presença de santidade. Glória ao teu nome, pela tua palavra tão preciosa. Nós te adoramos, nós te louvamos, por isso, em nome de Jesus. Amém. Agora você ouvirá uma análise original do canal Culture Revival Brasil. Diante dessa poderosa palavra, somos confrontados com o contraste definitivo entre o tribunal dos homens e o tribunal de Deus. Enquanto o mundo muitas vezes nos expõe, usa nossas fraquezas com hipocrisia e nos condena sem misericórdia, encontramos nos braços de Jesus o único lugar de verdadeiro refúgio e restauração. Reconhecemos que não somos melhores do que ninguém e que é apenas pela maravilhosa graça divina que não somos consumidos por nossas próprias falhas ocultas. Que possamos abandonar a dureza de coração dos fariseus que gostam de apontar o dedo e, em vez disso, receber o perdão que nos acolhe, nos limpa e nos envia com uma nova dignidade, guardando sempre no coração a ordem de amor do nosso Mestre: ide e não pequeis mais. Sinta-se à vontade para debater respeitosamente sobre este tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar um gostei e se inscrever no canal Culture Revival Brasil para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos e fiquem com Deus.